Depois de uma disputa judicial de 14 anos, o australiano Julian Assange concordou em se declarar culpado em troca de liberdade e deixou a prisão em Londres. Esse é um acordo que encerra uma batalha depois que o fundador do Wikileaks revelou segredos do governo americano na década de 2010. O diplomata Paulo Roberto de Almeida gravou pra gente um vídeo explicando o caso. Vamos ver. Julian Assange é um caso único na história do jornalismo investigativo. O único que pagou um alto preço pela sua ousadia de transmitir pequenas e grandes falcatruas de um império poderoso que tentou mandá-lo para a prisão durante vários anos, não é? Ele hoje está livre, poderá contar a sua experiência a partir da Austrália, colocar num livro todas as lições que ele aprendeu desses 10, 12 anos de sofrimentos por ter ousado transmitir a um grande público informações sensíveis do ponto de vista diplomático, político, militar, de inteligência, né? Ele foi muito aplaudido pela esquerda, pela comunidade acadêmica, que esquecem que de agora em diante, depois do Wikileaks, as condições do trabalho futuro dos historiadores será muito mais difícil, porque os serviços de segurança, os serviços de inteligência, os setores de controle da informação dos grandes estados vão tomar cuidados renobrados com os seus materiais. Por outro lado, os próprios diplomatas e mesmo os agentes políticos de serviços de informação, de espionagem, vão ter um cuidado redobrado com as suas informações, vão se retrair e, portanto, a matéria-prima para o futuro da história do momento presente vai ser muito mais restrito do que o foi até agora, não é? Portanto, ele foi um grande herói, mas de uma tragédia do ponto de vista das fontes possíveis de informação para a história futura da diplomacia, da geopolítica mundial. É curiosa essa descrição do Paulo Roberto, me surpreendeu um pouco, que não era o que eu achava que ele ia achar. Porque eu não acho, eu pelo menos, minha opinião, eu não acho que o Assange seja nem herói, nem acho que ele seja jornalista. Existe uma diferença fundamental, e eu não estou dizendo que o que ele faz não seja importante ou deixe de ser importante, mas existe uma diferença fundamental entre o que um jornalista faz e o que o Assange fez. Um jornalista está preocupado em trazer a público informações que sejam de interesse público. Então, quando cai no seu colo um grande banco de dados da CIA, por exemplo, o que um New York Times faz? O que o New York Times faz ele não torna público o banco de dados. O que ele faz é bota a maior quantidade possível de jornalistas para mergulhar naquilo e ver que tipo de informação tem lá dentro que seja de interesse público e traz com tanta informação quanto seja possível, para você também não botar em risco a segurança de pessoas, porque ali no meio tem identidade de agente que está em lugares que são perigosos e não pode ser revelada, tá informações que podem botar em risco N pessoas e N circunstâncias. O que o Assange faz, ele tem uma postura, e aí eu não entro no mérito de se é bom ou se é ruim, porque eu acho que faz parte do jogo. Mas a postura dele era: o que cair no meu colo eu vou tornar público imediatamente, porque os governos têm que ser 100% transparentes. Eu não acho que governos têm que ser 100% transparentes. E eu vou além. A partir do momento que você joga esse jogo e você tem que entender os riscos aos quais você está se submetendo. Se você vai brincar de divulgar todas as informações que Moscou ache delicado, você vai terminar sendo envenenado com alguma coisa radioativa. Porque é exatamente assim que Moscou trabalha com a coisa. Se você vai tornar público alguma coisa que Pequim acha delicado, você vai terminar com uma bala na nuca. Se você vai divulgar alguma coisa que os americanos acham delicado, você vai terminar preso. Mas todos os estados que fazem espionagem, e todo estado que pode faz espionagem, trabalha de alguma forma com isso e impõe limites para isso ser feito. Para brigar. De novo, eu não estou dizendo que o Assange não podia fazer isso. Em democracias você pode fazer isso. O problema é que você se coloca numa situação de risco legal. Vou te dar só um pitaco sobre isso, Pedro. Assim, esse ponto que você fez é
super relevante. Não existe sistema jurídico no mundo que permita que toda e qualquer informação do governo seja divulgada de qualquer maneira. Existe casos, inclusive, nos Estados Unidos, lá do famoso caso do New York Times, em que o vazamento, a coisa chegou na mão da imprensa e houve esse escrutínio. E aí ele diz assim, olha, a imprensa não pode ser proibida de divulgar para fazer o seu trabalho de divulgação. Agora, o sujeito da forma que você obteve, do jeito que você vai processar, sim, porque isso, de fato, tem outros interesses envolvidos. Então, precisa de separar as questões aí. Flávia, você é outra jornalista entre nós. Você acha que o Assange é jornalista? Você encara ele como jornalista? Não, mas tem 2 pontos que eu queria acrescentar ao que você falou. O primeiro é que, além de um veículo, um jornalista, filtrar, né, o que é de interesse público e tal, ele recheca, né? Ele ouve as pessoas, ele dá contexto, ele procura a história por trás. O que dá legitimidade ao jornalismo é justamente isso, não é? Entendo que sim, defendo que sim, é minha profissão de fé, que sim. Não é só jogar a informação. E aí eu não acho que o Assange seja jornalista, mas eu acho que ele é um produto do nosso tempo, assim, no sentido de que criou-se com a internet, com as redes sociais e tudo mais, a noção de que todo mundo é dono da informação o tempo todo e é, ao mesmo tempo, produtor e divulgador e coletor e julgador, juiz, né, dessa informação e das suas consequências, né? Então, eu acho que ele atuou muito nesse espírito e há, sim, muita gente que acredita nessa lógica, né? nessa missão. Então, por isso que ele ganha essa aura de herói, porque é claro que quando você desnuda um governo, as ações de um governo, você vai encontrar coisas a serem denunciadas, né? Coisas ilegítimas, ilegais, crimes, né? E eu acho que isso tem que vir a público, os crimes, inclusive com contexto, com outro lado, com apuração jornalística, né? Enfim, com camadas, né? de informação a mais. Mas eu entendo a aura de herói que ele ganha nesse contexto, de que hoje, já de algumas, né, de 2010 para cá, talvez até um pouquinho antes, a sociedade foi entendendo a informação dessa forma. Todo mundo é dono, é produtor, é divulgador e é juiz de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, né? Então, eu entendo a ação dele um pouco nesse sentido, assim, mas não, eu acho que ele as consequências... Agora, existe também, eu acho que uma discussão sobre os limites dessa atuação legal, né? Enfim, é claro que, como você falou, a consequência de brigar com a nação mais poderosa do planeta, ela viria, né, muito, muito grave. Mas e o fato de ser a nação mais poderosa do planeta não quer dizer que eles possam atuar também de qualquer forma, né, para punir. Enfim, então acho que tem discussões aí dos métodos. Claro, mas aí eu argumentaria, o processo foi todo nas cortes, foi todo nos tribunais, não foi um processo de exceção. Você pode discutir certamente se a pena é justa ou não, mas tudo foi parte de um processo legal. E aí eu entro na coisa do Álvaro para citar outro exemplo, outro caso muito similar, e, no entanto, que foi encarado de uma forma distinta. O vazamento que o Edward Snowden fez também de documentos de inteligência americana, nesse caso, eram documentos da CIA comprovando extensa espionagem da CIA em muitos países, inclusive no Brasil. Você vê, o Edward Snowden era um terceirizado da CIA que tinha acesso a esses documentos, copiou coisa pra cacete e botou na mão de 2 jornalistas. Um deles, meu ex-vizinho lá na Gávea, o Glenn Greenwald. O Ed Snowden não pode sair da Rússia,
Porque senão ele é preso. Se ele põe os pés na União Europeia, ele é preso. Por causa do vazamento. O Glenn entra e sai dos Estados Unidos o tempo todo. Porque é exatamente o que você está descrevendo. Agora, o que o Glenn fez não é a mesma coisa que o Assange fez. O que o Glenn fez foi pegar todo o material que o Ed Snowden vazou e botou na mão dele e mergulhar naquele material e o que é da matéria. O que tem história aqui e fez o trabalho jornalístico de fazer o filtro de o que é de interesse público, que eu vou trazer ao público. E a maneira como os americanos tratam o Ed Snowden e a maneira como os americanos tratam o Glenn Greenwald mostra nitidamente que existe uma diferença do ponto de vista legal. O jornalista não tem nada a ver com isso. Ele não cometeu nenhum crime, ele recebeu as informações. O ônus de manter aquelas informações secretas era do Estado americano, não dele. Agora, o ônus de manter as informações secretas era do sujeito, o Edward Snowden, cujo trabalho era manter aquelas informações secretas. Ele cometeu um crime, o Glenn não. Então, eu acho que existe uma sutileza na maneira que as duas coisas são encaradas, porque são papéis diferentes. E por isso que eu sempre, quando falam do Assange como jornalista, o meu argumento é sempre, não é. O Glenn é. São coisas diferentes. Se você olhar, a imprensa era chamada do quarto poder, não era à toa. Claro. Né? Que era um poder de controle, né? Um poder de análise e de controle de freio dos demais, que é muito diferente de que botar fogo no parquinho. São coisas distintas.